capítulo 39. Você deve ter acompanhado no boletim o tema da mensagem: resistindo às tentações. Depois de uma parada no capítulo 38, onde o texto fala de Judá e Tamar, e tempo de mensagem. Tivemos 2 mensagens sobre esse capítulo. Agora a história volta, a história de José volta. Nós terminamos falando de José sendo vendido por um grupo de comerciantes midianitas e ismaelitas. E José foi parar justamente na casa de Potifar. Se eu fosse olhar pelos olhos naturais, eu diria o seguinte: poxa vida, não tinha lugar pior para José parar. Porque Potifar, amados, ele era chefe da guarda de Faraó. Ele era uma espécie de chefe dos carrascos, dos executores em serviço à realeza faraônica. Ele era um torturador, um chefe do doicode do Egito. Uma espécie de chefe da polícia do governo. Mas olha para mim, quando Deus está no negócio, não importa onde você vai parar, Deus vai estar com você, vai cuidar, vai direcionar. Se José fosse parar em qualquer outro lugar, ele nunca teria chegado onde chegou. Mas aí José está lá. E o que vai acontecer com José ali? Vamos ao texto. Acompanhe atentamente na sua Bíblia. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José. E ele tornou-se próspero. E estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu seu senhor que Deus era com ele, que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa e entregou em minha mão tudo que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço. E nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar.
veio a mim para se deitar comigo. Eu gritei em alta voz. E ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar, mas levantando a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: dessa maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Com a Bíblia aberta, diga: Senhor, por favor, fale ao meu coração. Não desvie o meu olhar. Não desvie a minha mente. Que eu use a minha inteligência e a minha capacidade de concentração para ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Eu entendo, amados e amadas, de que a ideia central desse texto, a grande ideia, é de que enquanto Deus for presente em sua vida, você manterá seu bom nome, a despeito das circunstâncias. Lembre-se, ainda não é o fim. José, por imaturidade, atraiu um clima hostil em relação aos seus irmãos, que certa feita lhe jogaram na cova e posteriormente venderam-no a um grupo de comerciantes de escravos. Agora José chega ao Egito, mais especificamente à casa de Potifar. E os versos 1 a 6 falam o quanto José foi honrado na casa de Potifar. Ele estava escravo, mas ele era próspero. O versículo 1 diz que ele foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas. Ele era um escravo. Mas o versículo 2 diz que o Senhor era com José e ele tornou-se próspero. O Senhor era com ele. Mesmo sendo um escravo, José era próspero. Parece um paradoxo, ideias contrárias, mas era mesmo assim, escravo e próspero. Não importa a sua situação social, você pode ser pobre e próspero. Você pode ser rico e miserável. José era pobre, era escravo, cativo. Ele não recebia salário. Escravo recebe salário, sim ou não? Não recebia, mas ele era próspero. Diz o versículo 2 que o Senhor era com José e ele tornou-se próspero. Prosperidade não é aquilo que você tem, prosperidade é aquilo que você é. Há uma diferença entre ser e estar. Ele estava na casa de Potifar. Ele estava como escravo, mas ele era próspero, porque o Senhor era com ele. José servia ao seu senhor Potifar como se ele estivesse servindo ao próprio Deus. Por isso que o versículo 3 vai dizer que viu o Senhor, que o seu senhor, isto é Potifar, que Deus era com ele. Potifar era ímpio, idólatra, pagão. Quem conhece um pouco da história do Egito antigo sabe que eles cultuavam várias divindades. Mas Potifar, um incrédulo, viu que Deus estava com José e que fazia prosperar em sua mão tudo que ele fazia. José não conhecia o apóstolo Paulo, mas ele estava no mesmo espírito do apóstolo Paulo, quando escreveu Colossenses 3, 22 a 25, quando diz: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor, repita comigo, do Senhor, o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis.
Você trabalha para homem, mas não é o homem que vai lhe recompensar, é o Senhor. José trabalhava para Potifar, mas na sua mente ele trabalhava para o próprio Deus, por isso que Deus o abençoou. Deus não abençoa quem não trabalha, gente. Deus não abençoa quem não é fiel. Potifar, um incrédulo, amados, ele nunca se converteu, mas ele viu que o Deus de José era um Deus abençoador, porque prosperava a José. Em pouco tempo de escravo, amados, versículo 4 vai dizer que José é promovido. Nós não sabemos quanto tempo foi, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, mas sabemos que em determinado tempo, versículo 4, ele foi promovido de escravo, ele foi promovido para mordomo. Versículo 4. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo de sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito, amados. Só que é muita responsabilidade. Aqui José não ganhou nada de dinheiro, ainda não, mas ele era o mordomo, o administrador de toda a casa de Potifar. Versículo 4 vai dizer de que tudo, repita comigo, tudo que ele tinha. Versículo 5 vai dizer que ele era mordomo sobre toda a casa, sobre todos os bens. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor abençoou o ímpio por causa do trabalho de um justo. Olha para mim, o Senhor quer abençoar o seu patrão. Deus quer fazer rico o seu patrão por conta da sua fidelidade ao Senhor. Aí você fala, meu Deus, que injustiça, por que não vem um pouquinho para mim também? Não pensa nisso não. Você está trabalhando para quem? Para Deus. Seu patrão é apenas um detalhe, você trabalha para Deus. Não amaldiçoe o seu patrão, não xingue o seu encarregado, não jogue lata de tinta nele, não dê rasteira nele. Você está trabalhando para Deus e Deus está te vendo e vai te honrar, vai te tornar próspero. Com José era assim. Deus começou a abençoar Potifar. Potifar passou a ser rico, tanto na casa como no campo. É impressionante. José trabalhava, preste atenção aqui, com fidelidade ao Senhor, e o Senhor abençoava Potifar, tornando-o rico, tanto na casa quanto no campo. A casa de Potifar passou a ser abençoada pela administração de José. O ímpio era abençoado pelo amor de Deus direcionado ao justo. Versículo 6 vai dizer que Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Por que esse detalhe a não ser do pão que comia? Porque no Egito a alimentação era sagrada, era oferecida primeiro às divindades. Por isso que José não era responsável pela comida de Potifar, porque a comida de Potifar era santificada, oferecida aos ídolos. A mesma coisa de Daniel, que não quis receber a comida do rei. José não se vendeu. Ele foi vendido, mas não se vendeu. Ele estava na casa de Potifar, mas ele não era da casa de Potifar. Ele tinha princípios, ele tinha valores. Com 17 anos, esse menino foi vendido ao Egito. Não sabemos quanto tempo de idade ele tinha aqui. Mas sabemos de uma coisa, ele tinha princípios. Atenção, pais, instilem princípios na vida dos seus filhos. Porque quando eles crescerem, eles vão estar na casa de Potifar. E se eles tiverem valores, eles não vão se vender. Jovem, mesmo estando na casa de Potifar, não se venda. Não se perca. Por isso, amados, eu me pergunto o seguinte: pastor, o que o senhor acha dessa profissão? Crente pode estar? Sim. Um dia me perguntaram, crente pode ser PM? Pode. Crente pode ser político? Pode, ué. Não existe, amados, local onde o crente não pode estar. Por quê? Porque onde é que ele está, ele tem que ser luz, ué. José era luz aqui. A bênção do Senhor estava com José. Ele nunca entrou em tramóias, amados. Ele era um homem íntegro. Você precisa aprender, amado e amada, de que o método de Deus nos edificar é dando a nós trabalho. José precisou aprender a obedecer, porque quem não aprende a obedecer, não aprende a governar. José estava matriculado na escola de Deus, e na escola de Deus, Deus sabia que ele seria governador. Ele não sabia.
Não adianta você olhar o texto e falar, eu sabia, ele foi assim porque ele foi governador. Ele não sabia que era governador, que seria governador um dia. Mas ali na casa de Potifar, o Senhor estava forjando o caráter de José. Quem não aprende a obedecer não vai ser um péssimo patrão no futuro. Eu vejo jovens aqui, amados, e adolescentes que querem começar a vida por cima, querem começar mandando. Não, eu vou fazer um concurso porque eu já vou chegar num cargo tal. Deus quer que você comece por baixo. José começou areando panela no Egito, servindo a casa de Potifar. Deus quer te colocar no mínimo, para que quando você estiver no máximo, você não se orgulhe. E você não se esqueça de onde você veio. Perguntaram para a mãe de Martin Luther King, o grande líder da abolição da escravatura nos Estados Unidos, não seja a abolição não da escravatura, mas do fim ali daquele apartheid, daquela segregação racial. Qual foi o segredo, mamãe? Para você criar um homem tão grande, tão poderoso, tão expressivo. E aquela senhora disse, eu dei duas coisas para ele, asas e raízes. Eu dei asas para ele voar, para que ele nunca acreditasse que os seus sonhos teriam algum tipo de limite. Mas eu dei raízes para ele nunca se esquecer de onde que ele veio. Todo pastor, amados, precisava começar o seu ministério como diácono. Nem como diácono, como faxineiro. Quem não cuida das cadeiras, quem não limpa os bancos, quem não limpa banheiro de igreja, nunca deveria ser líder. Tem que começar pequeno. José foi assim. Pare de fazer apenas aquilo que você gosta de fazer. José gostava de ser escravo, sim ou não? Claro que não, gente. Quem gosta de ser escravo? Mas ele não era preguiçoso, ele trabalhava. Eu quero fazer aqui um apelo ao trabalho, amados. Tem vários textos da Bíblia que falam de gente preguiçosa. Eu só vou tirar 3, só para não cansar vocês. Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Sim ou não? Gente, é terrível lidar com gente preguiçosa. Fulano faz isso. Não. Vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Gente, eu vou te falar uma coisa. De preguiçoso, eu quero estar longe. Gente preguiçosa. Tem um outro versículo que diz, Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Todo preguiçoso é medroso. Todo preguiçoso inventa história para não trabalhar. Eu não vou acordar amanhã cedo não, porque vai ter um toque de recolher na Japuíba. Vai ter uma invasão do Belém. Vai atravessar a banqueta inteira. Eu vou ficar em casa. Provérbios 26, 13 a 16. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim um preguiçoso na sua cama. Dormindo. Preguiçoso gosta de dormir 12, 13, 14, 15, 18, 20 horas por dia. Não sei como é que tem gente que tem sono desse jeito, amados. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la sua boca. Tem gente que é preguiçosa até para comer. A Bíblia está dizendo. Come, meu filho. É igual aquela história do Jeca Tatu, está na rede e pergunta para a mãe, mãinha, tem veneno para cobra? Vai falar, meu filho, mas para quê? É porque está vindo uma ali. Tem uma história de Monteiro Lobato, ainda nessa história do Jeca Tatu, que é a invenção dele, né? E o cara falou o seguinte, eu estou com tanta preguiça que eu vou morrer. Morreu de preguiça. Preguiça. Meu Deus do céu. José trabalhava, amados, por isso que Deus o honrou. Mas a despeito disso, amados, você precisa entender o seguinte. José também foi desonrado na casa de Potifar. Versos 7 a 12.
Nós precisamos entender, amados, o valor das tentações. Nós precisamos entender de que é uma bênção ser tentado. Pode parecer uma loucura o que eu vou estar falando com você agora, mas é uma bênção ser tentado. Foi Lutero que falou o seguinte, uma certa vez perguntaram para ele, grande reformador do século XVI, qual era o segredo do seu ministério? Ele disse, o segredo é compreender e vencer as minhas tentações. Lutero chamava a tentação de loja da experiência. Um grande pregador americano, pentecostal, já falecido, chamado pastor David Wilkerson, ele falou que existem duas ocasiões onde nós somos mais tentados. Primeiro, é quando recebemos bênçãos e livramento das mãos de Deus. E a segunda é depois de Deus abrir uma porta nova e maior de serviço para a sua glória. Isso foi verdade na vida de José. Quando José foi promovido para mordomo, quando as coisas estavam acontecendo muito bem, ele estava crescendo. Olha para mim, amado, quando a coisa começa a ficar boa para você, vigia, vai vir tentação. Promoção de trabalho, aumento de salário, família vai crescer, está tudo em paz, vigia. Foi assim com José. Presta atenção, finalzinho do versículo 6, já vai falar uma coisa interessante. José era formoso de porte e de semblante. Quem conhece a Bíblia sabe, amados, que essa mesma expressão que vai ser usada para a mãe de José, Raquel. Uma versão católica diz assim, José era belo de porte e tinha um rosto bonito. A NVI vai traduzir assim, José era um belo tipo de homem e simpático. Mas por que, gente, esse preâmbulo falando da beleza de José? A partir do versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas, quando José achava que estava tudo muito bem, que a mulher do seu senhor pôs os olhos nele e disse para ele, deita-te comigo. Gente, não teve nem preparo. Não teve nem música romântica. Não teve nada. Deita-te comigo. Essa expressão no hebraico é duas palavras, que significa eu quero fazer sexo com você. Essa expressão é tão forte, amados, que nunca ela é usada no casamento. Porque é uma expressão que implica em luxúria brutal. E não era uma tentação comum, preste atenção aqui, meus queridos. José não era uma pedra, não era uma múmia, ele era um jovem, provavelmente perto dos seus 30 anos, nunca teve experiência sexual. E não era uma tentação única, foram várias vezes. Há uma história da tradição egípcia que vai falar que José, algumas vezes ele orava para Deus fazê-lo vencer a tentação. E uma certa vez ele estava no quarto orando, e havia no quarto uma estátua de um outro Deus. E a mulher chegou, fez a mesma proposta para José, e pegou uma roupa que estava com ela e jogou sobre uma estátua e disse o seguinte, não, Deus não vai ver. E José respondeu, não, o meu Deus vê. Tem muito jovem aqui que não está dizendo não ao pecado. Tem muito homem aqui, mulher aqui, que não tem conseguido dizer não. Mas o versículo 8 vai dizer que José recusou. José recusou. E ele diz o seguinte, olha, o meu Senhor não sabe o que está comigo na sua casa. Ele entregou à minha mão tudo que tem. Ele não é maior do que eu. Nenhuma coisa ele me vedou, mas ele não me deu você. Você é a mulher dele. Como eu vou pecar contra Deus? Como eu vou cometer este grande mal? Repita comigo, grande mal. Pode ser algo pequeno, amados, ele era escravo, ela até tinha, entre aspas, algum direito sobre ele, porque o escravo era uma coisa. Mas ele falou, não, meus valores não estão à venda, deita-te comigo, ele disse não, deita-te comigo, ele disse não, deita-te comigo, ele disse não. José temia o seu patrão, mas antes de tudo ele temia Deus. E essa mulher então insistiu diabolicamente com ele, várias propostas sedutoras. E José sempre dizendo não. Versículo 10 vai dizer que ela estava com ele dia após dia, e ele, porém, não lhe dava ouvidos. Mas olha para mim, amados, não existe algo pior do que uma mulher que é rejeitada, sobretudo uma mulher de baixo valor moral.
E ela então arde, ou urge todo um clima. Havia, versículo 11, certo dia, José entra em casa para fazer o serviço, não tem ninguém por perto. Versículo 12 diz que ela pega pela capa. Só abrir um parênteses aqui, José tem problema com capa, né? Quem não se lembra de que José foi prejudicado pelos seus irmãos justamente por causa da capa que Jacó, o pai dele, havia dado para ele. Agora, mais uma vez, ele é pego pela capa. Mas olha para mim, José perdeu a capa, mas não perdeu o caráter. Cuidado, hein? Perca a capa, mas não perca o caráter. Versículo 13 diz que quando ela viu que ele deixara a capa, fugira. Versículo 14, 15, ela faz um teatro. Meu Deus, o que aconteceu? José está me agarrando. Essa coisa toda você conhece de novela mexicana. Com você não assiste novela, muito menos mexicana. E ela acusou José de ter a procurado, de tentar violentá-la. Olha para mim, amados, nem sempre quando você está fazendo certo, você vai ser recompensado imediatamente. Olha para mim, às vezes você vai estar fazendo certo e você vai ser injustiçado, porque a vida não é justa para ninguém. Para ninguém. Vai ter ocasiões em que você vai ser demitido do seu trabalho por falar a verdade. Vai ter ocasiões em que você vai ser condenado por fazer o que é certo. Isso que aconteceu com José. Quanto mais ele fazia o que era certo, mais ele era perseguido. Ela cria todo um teatro. Ela diz, olha, meu marido me trouxe um hebreu para nos insultar, ele veio para deitar comigo, versículo 15, e ouvindo ele que eu levantava minha voz, ele deixou a capa, olha a capa aqui, ela guardou a capa. Versículo 17 fala que chega o marido e ela fala, o servo hebreu que nos trouxeste, veio a mim, mas levantando a voz, versículo 18, e gritou, deixou a capa. Versículo 19 diz que tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, a sua ira se acendeu. Mas olha para mim, amados, eu tenho para mim que a sua ira se acendeu, a ira de Potifar se acendeu, mas não foi por conta de José, não, foi por causa da mulher. Ele conhecia a mulher que tinha. Aí você fala, mas pastor, por quê? Porque, gente, Potifar era o que no Egito? Chefe da guarda de Faraó. Era o homem responsável por determinar quem ficaria vivo e quem morreria. Por que ele não matou José? Porque ele sabia que a sua mulher não tinha um bom caráter. Deus usou até isso, hein? E Potifar prende a José por uma questão de honra. Alguma coisa ele precisava fazer. Versículo 20 fala que o Senhor de José o tomou, o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Os presos do rei geralmente eram traidores, pessoas que estavam no corredor da morte. E ele ficou ali. Aí você deve estar pensando, se eu terminasse a história aqui, você poderia estar pensando, Deus é complicado, hein? Não tem justiça nenhuma nisso, hein? Brincadeira, hein, Deus? O versículo 21 vai dizer, o Senhor, porém, era com José. Repita comigo. O Senhor, porém, era com José. Mais uma vez, você pode? O Senhor, não importa onde você esteja, se o Senhor está com você, meu amigo, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. José aqui é honrado pelo Senhor. Foi vítima de um embuste. Vítima de uma mulher leviana. Uma mulher que seu marido não confiava nela. Mas o Senhor era com José. E ali naquela prisão abjeta, ele continuou preso. Ou melhor, voltou a ser preso e próspero. Ele começou a história sendo escravo e próspero. Depois de algum tempo ele se tornou mordomo e próspero. Agora ele volta, preso
e próspero. Versículo 21. O Senhor era com José, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo que se fazia ali, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com José, com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Eu creio, amados, de todo o meu coração, de que José nunca perdeu em mente quem ele era. Olha para mim, quem você é. Eu fiquei impressionado quinta-feira com esse tema, quem você é fora do ajuntamento. Eu fiquei tão impressionado, amados, que eu fiz questão de trazer aqui a letra daquela música cantada pelo André, do pessoal do Trazendo a Arca. Quem é você? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta para casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Só você mesmo pode responder por trás da aparência onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando o teu vazio, Deus e o travesseiro sabem. Quem é você quando ninguém vê? Quem é você? Quem é você? Quem é você longe do altar? O que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você? José tinha consciência quem ele era, por isso que não importava se ele estava sendo escravo, se ele estava sendo mordomo, e agora como preso, e depois como líder da sua prisão, da sua carceragem, ele tinha consciência de que quem ele era maior do que o lugar que ele estava. Eu me arrepio com essa verdade, amados. Quem você é independe de onde você está. Hoje você pode estar na chefia, amanhã você pode estar lavando o banheiro. Quem é você? Você tem que ser o mesmo cara. Nós estamos vivendo uma crise em nosso país, amados, de caráter. Caráter, tem muito crente que não tem vergonha na cara, que não tem vida, que deve os outros, que não paga, que não tem nome. Filho que desonra pai, desonra mãe. E é crente. Quem é você? Eu quero pregar para você nesta noite, está na hora de você arrancar as suas máscaras. José só foi próspero onde quer que ele esteja, porque ele era autêntico. 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 Não sabe o que significa isso? Vá no dicionário. Autêntico é ser quem você é, independente do lugar. Não é ser um na igreja, um na escola, um em casa. Porque você pode enganar os outros que estão ao seu redor, mas você não consegue enganar Deus. Ah, gente. O Senhor era com José porque José não era camaleônico. José não era um crente chuchu. Não era. O Senhor era com José. Mas olha para mim, José precisou passar pelo teste do tempo. Lloyd Jones vai estar dizendo, é trágico quando alguém alcança o sucesso sem estar preparado para ele. José não estava preparado ainda para ser governador, ele precisava passar pelo menos uns 2 anos na prisão. Básico. Nem todo mundo aqui vai ser governador, amados. O garotinho quer ser, o Crivella, mas ninguém aqui talvez deseje ser governador. Eu estou falando aqui no sentido de que o que Deus tem para fazer na sua vida amanhã, Ele está preparando hoje o caminho. E olha para mim, talvez você não esteja entendendo nada. Diga para Deus, eu não estou entendendo nada. Porque Deus está te colocando em situações servis. O Senhor está te dando tapa na muleira o tempo todo. O Senhor não está dando tréguas para você. E quanto mais você quer fazer o certo, mais apunhalada você recebe. Mais críticas. Mas você está em boa companhia. José também foi assim. Quanto mais ele buscou a Deus. Ele dizia não à Patífera, que ficava o tempo da mulher. A mulher de Potifar é Patífera, né? O tempo todo a mulher, deita comigo, deita comigo. Ele falou, não. Deita comigo. Ele falou, não. E agora ele está preso por conta disso. Mas o Senhor era com José. O Senhor era com José. Eu fico por aqui.
rápidas aplicações. Primeiro, nem sempre o que você acha ruim é ruim mesmo. José era escravo, mas era próspero. O externo não determina o interno, mas é o contrário. Quem você é determina o seu status. Não importa. A situação está ruim? Não está não. É só você ver no ponto de vista de Deus. Segunda aplicação, presta atenção aqui. Você não pode dar a ninguém autorização para colocar você para baixo. Porque se o Senhor está com você, não importa o que você esteja fazendo hoje. A bênção dele é o que basta. Você pode dizer amém? Eu entendo também, amados. Deus abençoa os ímpios pelo testemunho dos justos. Se você receber essa palavra, você vai estar um crente José. Agradeça a Deus por estar enriquecendo seu patrão. Não fica pensando, poxa, eu estou trabalhando, ralando aqui, e o meu patrão está lá só ganhando dinheiro. Maldito. Agradeça. Agradeça, porque quem arrendou a Bracel está ganhando dinheiro. Agradeça. Agradeça que o seu patrão, que você nem conhece, o Xing Ling, todo mundo, gente contratada aqui para chinês, para japonês. Tem gente que trabalha aqui para gente que nunca, nem sabe o nome, verdade ou não é? E o cara está ganhando dinheiro da outra ponta, mas Deus está abençoando ele por conta da sua fidelidade. Louve a Deus por isso. Você pode dizer amém? Amém. Louve a Deus por isso. José, o amor de Deus a José enriqueceu a Potifar. Uma outra aplicação que quero fazer para você também. Presta atenção aqui, não se perca não, hein? O seu destino não é guiado pelas estrelas, mas é pelo Criador delas. A culpa não é das estrelas. Tá ligado? Tá ligado? A culpa não é das estrelas. É do Criador delas. Eu fiz uma crítica a respeito de literatura que algumas pessoas gostam de ler, sobretudo os mais novos. Não fui bem compreendido, mas vou continuar falando. Tem muita gente lendo lixo por aí. Lixo. É bonitinho. Chorei, ela ama. Mas a culpa não é das estrelas. A sua vida não é guiada pelas estrelas. Não existe isso. Não é igual a Tetê Espíndola cantava. O nosso amor está escrito nas estrelas. Estava assim, né? Não. Não, é o Senhor. O Senhor era com José. Não existe destino, amados. Ah, é o meu destino. Não existe destino. Para com isso, cara. Você é crente ou espírita? Ah, pastor, eu acho que é uma questão de destino ele no meu caminho. Vai ler a Bíblia. Não é destino, é Deus está com você. Deus está com José ali o tempo todo, guiando a história dele. Atenção homens, atenção mulheres, mas sobretudo homens que estão aqui. Quem é homem aqui está ligado, diga amém. Cuidado com sexo fácil. Mais cedo ou mais tarde a fatura chega, igual a fatura do cartão de crédito. E a cobrança é alta e por vezes impagável. Perca a capa, mas não perca seus princípios. Cuidado com mulher fácil. Deita comigo. Ah, deita comigo. Ah, deita comigo. Deita comigo. É igual a mulher leviana de Provérbios, né? Provérbios 6, 27 a 29. Porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasa sem se queime os pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente tudo ou todo aquele que a tocar. Você tem que olhar para uma mulher que está se oferecendo para você o tempo todo. Deita comigo e você tem que falar, não, não, não. Foge das paixões da mocidade. Deus vai lhe dar uma esposa. Você haverá de fazer sexo apenas com a sua esposa ou com seu esposo. Está sendo vendido lá na congregação e nós vamos fazer um congresso aqui de jovens e adolescentes. Esse livro eu quero que todos os jovens e adolescentes da igreja comprem. 40 razões para casar virgem. Eu precisava só de uma, mas o livro tem 40. Cuidado. Mulher de Potifar, a gente tem aos montes aí. Sim ou não?
Deita comigo. Deita comigo. Ah, deita comigo. Oh, deita comigo. E você precisa dizer, não, eu o temo ao meu Deus. Por último, a integridade de um homem não depende de sua posição social. José era escravo, depois se tornou mordomo, depois foi preso, mas ele permanecia íntegro. Em outras palavras, preste atenção, não é o lugar que... É uma frase pronta, mas não me contive. Não é o lugar que faz o homem, mas sim o homem que faz o lugar. Não existe trabalho ruim, existe mau trabalhador. Não existe família ruim, existe filho ruim. Ah, minha mãe... Existe filho ruim. Seja bom filho. Deus vai te honrar. Ah, eu não gosto da Japuíba, morar na Japuíba. O cara vai morar em outro lugar, vai continuar o mesmo pilantra, sem vergonha, sem valores. A família paga um dinheiro para tirar o cara que está envolvido com drogas. Aí ele vai para um outro lugar, ele vai encontrar os mesmos picaretas que usam drogas. Não adianta mudar de lugar, é mudar de problema. Porque o problema do homem é o quê, gente? Qual é o problema do homem? Coração. O cara que não tem valor aqui não vai ter valor em canto nenhum. Eu quero terminar falando o seguinte: não se desespere. Não se desespere diante das dificuldades que você está vivendo hoje. Preste atenção, porque as dificuldades que você está vivendo hoje são oportunidades para Deus agir na sua vida e abrir uma porta melhor no futuro. O Senhor está lhe dando oportunidades a despeito de suas lutas. Hoje, não reclama, não murmura, viva. O Senhor está pavimentando o caminho do seu sucesso, mas para isso você precisa andar em caminhos difíceis. Eu conheço a história de um homem, mas que morreu por conta de 1 minuto. Se desesperou e perdeu a vida. Por quê? Ele já estava no limite de suas forças, então ele se mata com uma arma. O vizinho chega ao ouvir o barulho do tiro e encontra uma carta escrita do lado do corpo. A carta dizia, presta atenção, não deu para suportar. Passei a noite toda como um louco pelas ruas. Fui a pé, não tinha condições de dirigir. Perdi meu emprego por injustiça feita contra mim. Nada mais consegui. Ontem telefonaram avisando que minha moradia no campo foi incendiada. Estava ameaçado de perder esse apartamento por não ter podido pagar as prestações. Só me restou um carro tão desgastado que nada vale. Afastei-me de todos os meus amigos com vergonha dessa humilhante situação. E agora chego aqui e não encontrei ninguém. Fui abandonado e levaram até as minhas melhores roupas. Aquele que me encontrar, faça o que tem de ser feito. Perdão. O vizinho então vai ao telefone para chamar a polícia. Mas nisso ele liga e percebe um recado na secretária eletrônica. Era a voz da mulher, do homem, do falecido. Alô, sou eu, uma mensagem que ele não tinha ouvido. Liga para a firma. O engano foi reconhecido. Você está sendo chamado de volta para trabalho na semana que vem. O dono do apartamento disse que tem uma boa proposta para não perdermos. Estamos na nossa casa de campo. A história do incêndio foi trote. Isso merece uma festa, não merece? Nossos amigos estão vindo para cá. Um beijo. Eu já coloquei as suas melhores roupas na porta-malas do carro. Estou esperando você. Parece brincadeira, gente. Nunca perca a esperança, por piores que sejam as circunstâncias. Deus está mandando dizer para você: eu estou no controle
da sua história. Abaixe sua cabeça, querido, querida. Abaixe sua cabeça. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Deus de José está aqui nesta noite para dizer: não importa onde você esteja, eu estou providenciando o melhor para você. Agora, ore ao Senhor. Resista à tentação, tá? Quero convidá-la a ficar em pé, você aqui na base, você na galeria também. Eu quero chamar a sua atenção, sobretudo você que está sendo tentado. E por falta de valores, você tem pensado em cair. É uma mulher que está lhe chamando, deita comigo. É uma situação, não sei o que é. Eu só sei de uma coisa: nesta noite você pode vir à frente e dizer: Senhor, me ajude a ver o que eu estou vivendo, porque eu não estou conseguindo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. Diga a Deus: eu não consigo ver. Sai da galeria, aqui da base, vem. Se eu quiser adorar a Deus, Vem. tenho que entender seu filho. Você não está conseguindo entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se eu quiser Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem. A igreja quer orar por você, quer ajudá-lo nesse momento de luta. Vem. Sai do seu lugar, vem. Diga: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E obedecer. Vem. Deus sabe da sua dor. E obedecer. Deus sabe o que as pessoas estão fazendo com você. Deus sabe o que a vida está fazendo com você. Se eu quiser adorar, Deus sabe. Mas não precisa ser o fim. Não é o fim. Não é o fim. Sobretudo se o Senhor estiver com você. Sai do seu lugar, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Se eu quiser, vem do jeito que você está. Vem cheio de perguntas, vem. Cheio de perguntas. Você que está sendo perseguido, maltratado pela vida, por escolhas que você fez. Vem. Você está trabalhando e não está havendo sentido em nada. Deus está dizendo: vem, 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 vem. Tenho que aprender a ouvir. Ô igreja, cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Mesmo sendo que não quero. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar, Vamos orar, amados. tenho que entender seu filho. Por aquilo que não conseguimos entender. A palavra de Deus diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, nem os nossos pensamentos os seus pensamentos. Tenho que ouvir do Espírito. Estenda as suas mãos aqui à frente para abençoar estes que estão aqui. Você da galeria, você aqui. São histórias que nós temos aqui, histórias.
Lágrimas sinceras de homens e mulheres que não querem pecar, que não querem continuar escravos do pecado. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Ainda sem abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Oh Deus, teu povo está aqui. Esses irmãos e irmãs foram tocados, pessoas especiais, ó Deus, por conta desse contexto. Muita luta, ó Pai. As tentações, drogas, mulheres, dinheiro fácil, amizades, que não tem nada para acrescentar. É tão difícil, ó Pai, manter-se íntegro neste mundo. Temos o desafio de sermos José na casa de Potifar, mantendo-se como quem somos, a despeito de onde estamos. Isso é um desafio tão grande, ó Pai, em que o teu povo precisa do seu favor. Dispensa o teu favor a nós, a estes que estão aqui porque sentiram na pele, sentiram no coração o desejo de virem aqui e receberem do Senhor esta palavra, esse estímulo para continuar acreditando de que em o Senhor estando com eles, eles vão ser bem-sucedidos, mais do que vencedores em tudo que eles estiverem por fazer. Ó Deus, por favor, seja com eles, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Libere sobre eles, ó Pai, a sua vitória, sua palavra de vitória. A igreja continua orando.